Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor para todos os irmãos que estiverem vendo esse vídeo. Eu quero dizer a você, irmão, certamente nada foge aos olhos de Deus. Nada foge aos olhos de Deus. Não adianta querer se esconder de Deus, porque nada foge do seu olhar. A palavra do Senhor que eu vou deixar para você esta noite se encontra em Números capítulo 18, que diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem, na coluna de nuvem se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa. Então a palavra do Senhor aqui está nos falando que Miriam e Moisés ficaram falando porque Moisés tinha casado com outra mulher cuxita. Mas realmente o que eles não estavam satisfeitos era porque Deus falava com Moisés boca a boca. Eles não estavam satisfeitos, era com a intimidade e a comunhão que Deus tinha com Moisés. Porque eles achavam que assim como Deus falava com Moisés, boca a boca, também deveria falar com eles. Mas o Senhor disse que se tem profeta, porque eles eram profetas, falaria com eles através de sonho. Mas como o servo Moisés falaria boca a boca. Então a palavra do Senhor nos diz que Miriam, ela ficou leprosa, porque ela estava ali, ela não estava se agradando daquela outra mulher que Moisés se encontrou, porque ela achava assim, que ela era a pessoa mais importante, porque como ela era a irmã mais velha, ela que tinha colocado Moisés ali no rio, ela que conseguiu, quando a filha de Faraó encontrou ele, ela que conseguiu com a sua própria mãe, desse de mamar ele. Então ela vendo ali que ela estava perdendo a proximidade com o irmão. Então ela se revoltou e ela ficou triste e ela disse: mas Deus, então ela usou essa desculpa de achar que Deus só falava com Moisés boca a boca e com eles não falava. Eles tinham inveja do relacionamento de Deus com Moisés. Quantas vezes acontece assim comigo, com você? Das pessoas, irmãos, não tem inveja do que você tem, não tem inveja do que você tem, mas do que você carrega, da unção de Deus que você carrega. Então o inimigo tenta todas as vezes usar pessoas para lhe derrubar. A palavra do Senhor diz que Moisés era um homem muito manso. Então, mesmo que Moisés tenha visto Miriam falar, ele não se defendeu. Mas Deus fala assim: eu vi e ouvi o que falaram sobre o meu servo Moisés.
Deus viu, ouviu e não gostou do que falaram de Moisés. Por Moisés ser um homem muito manso, se ele soube, ele não deu importância. E aqui diz no verso 10, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam já era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente, com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Então ali Moisés, quando ele viu a irmã dele com lepra, ele já se desesperou. Porque aí ele viu que ele errou. Porque ele não estava criticando Moisés. Porque quem fez na vida de Moisés foi Deus. Deus que designou Moisés para ir para o Egito, para tirar o povo do deserto, do sofrimento de Faraó, para conduzir o povo todo o tempo pelo deserto. E Moisés disse, eu não sei falar. Quando Deus disse, vá falar com Faraó, Moisés falou, eu não sei falar. E ele disse, o teu irmão, Arão, será a tua boca. Então Arão era uma pessoa importante também. Ele teve inveja do irmão, se revoltou contra o irmão, mas ele era um homem importante, porque Deus falava com Moisés e Moisés falava com Arão. E ali Moisés, sobre todo o tempo, trouxe aquele povo no deserto, caminhando. A palavra do Senhor nos diz aqui, pergunta aos irmãos mais velhos, qual é a sua maior provação na vida? E ele responde, é que o irmão mais novo, isto é verdade. Isto é verdade, especialmente quando o caçula é mais bem sucedido. Muitas vezes é assim, o caçula é mais sucedido do que o mais velho e ele não fica satisfeito. Mas, amados irmãos queridos, esta noite eu falo para vocês que sempre são os irmãos que o inimigo usa para se levantar, porque com José foi da mesma maneira. José sonhou, contou os irmãos, depois sonhou de novo e contou os irmãos, e os irmãos ali se revoltaram. E ali os irmãos se revoltaram contra José, e quando via ele sempre dizia, lá vem um sonhador. E se revoltaram, porque José dizia, aleluia, Jesus, que ele ia governar sobre os irmãos. E eles ali se revoltavam com José. Quem foi que matou Caim? O irmão. Porque Deus amava Abel. Quem matou Abel, meus irmãos, me perdoe. Quem matou Abel foi Caim. Que Caim se revoltou contra Abel, contra o amor que Deus tinha. Porque Abel deu uma oferta ao Senhor. E Caim levou o que sobrou para dar ao Senhor. E nós sabemos que temos que dar as nossas primícias. O melhor que nós temos tem que ser para o Senhor. Aleluia, Jesus. Miriam foi atingida pela lepra, uma doença mortal. Mas Moisés, como um homem manso que era, ele foi orar, clamar a Deus para que Deus curasse a sua irmã daquela lepra. No sentido, que Deus perdoasse o que ela tinha feito. Mas mesmo assim, Deus falou que ela ia ficar 7 dias. E então ali ela atrapalhou a caminhada de todos, porque todos tiveram que ficar parados, esperando que ela ficasse curada. Aleluia, Jesus. Nós não devemos questionar, irmãos, a unção de ninguém. A palavra do Senhor diz, brigue, reclame com qualquer coisa, mas não reclame da unção do pastor, da pastora. Não reclame, não se levante com aquele que Deus levantou para fazer a obra. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre as nossas vidas, que nos dê a paz. Que Deus abençoe a todos que estão aqui neste vídeo, nos encha
Irmãos, eu estou deixando aqui esse vídeo agora à noite. Segunda e terça eu não vou fazer vídeo. Quarta-feira é dia 1º. Eu vou começar uma campanha, irmão, em cima do Salmo 64. Todo dia pela manhã eu deixo durante 7 dias, para que o laço do inimigo seja quebrado da nossa vida, para que as barreiras venham ser todas derrubadas. Então, todo dia, irmãos, às 7 da manhã, eu tinha dito que ia deixar à noite, mas não dá, porque eu vou fazer esta campanha. O Senhor colocou no meu coração para eu fazer essa campanha, e eu vou fazer essa campanha. Todo dia, às 7 horas da manhã, eu vou deixar uma palavra para você e vou orar junto com você, amém? Que Deus nos abençoe. Cheiro.